Bom dia, bem-vindo. Começa agora uma nova semana. A pergunta que tenho para si é apenas esta: ainda está de máscara? Mascarou-se? Olha, estamos de volta, segunda-feira, edição do dia 24 de fevereiro do ano da graça de 2020. Eu sei que hoje ainda aliás, segunda-feira e terça ainda são dias de Carnaval, mas Carnaval é o que não falta em Portugal em várias áreas e, portanto, vamos tentar tratar alguns destes assuntos de forma séria. Eu ia começar hoje por uma intervenção do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos na sexta-feira, no almoço em Lisboa, mas vou deixar isso para lá mais para tarde porque aquilo tem muito que se lhe diga, até porque eu não vou esgotar o assunto desse almoço hoje, porque eu ouvi ali várias coisas inacreditáveis da boca do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, que, como sabem, é o que eu costumo elogiar com frequência, mas eu acho que lhe faltam ainda alguns dados e alguma alteração de comportamento para se poder tornar primo-ministeriável. Vamos lá então à agenda de hoje. Por onde é que vamos começar? Pelo acidente da madrugada de sexta-feira na segunda circular em Lisboa. Eu passei lá, costumo passar às vezes àquela hora, mas sexta-feira, quando ouvi a história do acidente, o que tinha acontecido do ponto de vista de derrubo de um poste, fiquei a pensar na gravidade do assunto. E recordo-me ter passado lá durante sexta-feira, durante o dia, e o trânsito ainda estava condicionado. Bom, só mais tarde é que percebi exatamente o que aconteceu. Nomeadamente, a paródia, que não tem piada nenhuma, das pessoas que morreram e que vinham naquele carro, estarem a conduzir ou chegaram a conduzir com picos de 300 km por hora. Ouviu bem? 300 km por hora costumam ser as velocidades dos Fórmula 1, um bocado mais, é verdade, em certos momentos, e também a velocidade de certas motas, nomeadamente no MotoGP. 300 km por hora é a velocidade que alguns meninos costumam praticar na ponte Vasta Gama e afins. Eu confesso que não consigo perceber como é que alguém entra na segunda circular àquela velocidade. Não consigo perceber. A não ser por parvoíce e por maluquice, não é? Porque eu não posso considerar outra coisa senão maluquice alguém conduzir daquela forma, sabendo que pode não morrer sozinho. Aliás, eu acho que o melhor, se nós podemos dizer alguma coisa de simpático sobre o que aconteceu naquela madrugada, é que aquelas pessoas infelizmente morreram, quer dizer, infelizmente porque morreram. Em segundo lugar, a felicidade que é saber que morreram, ou melhor, que não mataram mais ninguém, não é? Porque quando eu percebi o que é que tinha acontecido e o que aconteceu com o poste que caiu do outro lado da segunda circular, é um milagre, porque àquela hora da noite aliás, ainda há muito trânsito, é um milagre perceber como é que não morreu mais ninguém. E eu nestas coisas, quando alguém passa por mim a sapar na autoestrada, desculpa a minha expressão, ou na estrada, costumo dizer assim: se queres morrer, vai morrer sozinho. E morre longe de mim, porque eu não quero levar com o teu carro se tu levares de frente na focinheira de um caminhão, ou outra coisa qualquer, que é o que eu costumo dizer. E, portanto, isto já foi um ato de absoluta irresponsabilidade. E que eu não consigo perceber como é que, com a fiscalização que nós temos hoje em dia, nomeadamente nestas vias, estas coisas sucederam. Em segundo lugar, que o aspecto que mais me preocupa nisto tudo nem é a divulgação das imagens nas redes sociais, que eu nem sequer vi, já me contaram, nomeadamente os pormenores chocantes, mas nisso não me preocupa. O que me preocupa a mim é perceber que no dia seguinte há um conjunto de pessoas que se mete e aqui a companhia de um cãozinho, que é o conjunto de pessoas que se mete a parar a segunda circular, alegadamente como homenagem àquelas pessoas que morreram. Deixe-me ver se percebi. As pessoas vinham em comportamento irresponsável, ao ponto de terem morrido as 3 pessoas. Não eram propriamente garotos, entre os 20 e os 40 anos, não sei o quê. Com comportamentos daqueles. E para-se uma segunda circular para fazer uma homenagem. Mas onde é que está a pancada das pessoas? Primeiro ponto. Segundo, nessa homenagem, além de separar a segunda circular, lança-se balões com LEDs para o ar. Eu vi o sítio do acidente, porque passei lá de moto na sexta-feira. Aquilo está no enfiamento da aproximação à pista 0321 do aeroporto da Portela. Ouviu bem?
está em cima do enfiamento da pista 0321, que é a pista mais longa que o aeroporto de Lisboa tem, e por onde se fazem ou aproximações ou descolagens do aeroporto. O que é que esta gente tem na cabeça? Em primeiro lugar, para-se uma circular sem autorização da polícia e das autoridades, seja lá do que for. Em segundo lugar, lança-se balões para o ar. Bom, eu só tenho pena de uma coisa, que a polícia que lá esteve não tenha imediatamente detido os energúmenos que fizeram aquilo. É o mínimo que eu posso dizer. Bom, mais, como parece que há imagens, não é, dessa célebre paragem, eu espero que neste momento as autoridades já estejam ali a tentar identificar as pessoas e que sejam tão célebres quanto foram quando foram identificar os adeptos do Vitória de Guimarães que chamaram aqueles nomes ao Moussa Maragá. Sim, porque eu não quero pensar que num país de Estado de Direito alguém faz o que fez na segunda circular e não vai ser responsabilizado. E não é apenas pela segunda circular, é pela história dos balões que foram lançados. Já agora, sabe qual é a moldura penal para aquele comportamento? Vai até 8 anos de prisão. Eu espero sinceramente que quem esteve naquilo, que convocou aquilo e que fez aquilo, vá parar à píldora, percebe? Porque isto é um país de irresponsáveis. Irresponsáveis no comportamento e irresponsáveis depois dos outros que fiscalizam e que não aplicam as penas. Eu espero que aquelas pessoas vão parar à prisão depois do que fizeram na sexta-feira. Bom, e é assim, eu não homenageio, seja lá, porque mesmo que fosse muito amigo, não homenageio quem vem numa segunda circular a 300 à hora ou a velocidade excessiva e que acaba por provocar aquele espalhafato todo. Por uma razão muito simples, podia ter morto mais pessoas. Bom, segundo ponto, a morte de Vasco Polido Valente. Já toda a gente falou do assunto, já toda a gente publicou as coisas mais encomiásticas sobre Vasco Polido Valente. Eu tive a felicidade de ter privado com ele de perto, nos anos 90, quando trabalhava na rádio comercial, e o diretor da altura, o Rui Pego, me convidou, a mim e a ele, para fazer um programa chamado Ponto Contra Ponto. Foram alguns meses de convivência, aliás, o programa feito na própria cabine, não era nada gravado, nem a telefone, nem nada, na própria cabine, e houve duas coisas que me surpreenderam. A primeira, a extraordinária qualidade intelectual do Vasco Polido Valente, que eu já conhecia de ler, aliás, e quando eu não sequer sonhava ser jornalista, já o admirava e bastante. Em segundo lugar, o seu rematado pessimismo. Eu recordo uma vez estar a fazer uma reportagem de Paris, a propósito para a rádio, a propósito do referendo francês à moeda única, e o Vasco Polido Valente completamente descrente em relação ao futuro da Europa, porque o sim tinha vencido por por pequena maioria, o não. E recordo, na altura, ter dito assim, bom, eu não sei porque é que o Vasco está tão preocupado, porque isto é como de futebol, não é? Por um golo se ganha, por um golo se perde. E a verdade é que durante esses anos, estes meses em que fizemos o programa, discordei muito dele e ele de mim, o que é normal, não é? Em democracia, mas sobretudo deixar isto. Apesar do seu pessimismo, apesar do seu mau feitio, era um pensador brutal e era uma pessoa com uma pena temível. E, portanto, isso, nos tempos que correm, vai fazer muita falta. Ponto seguinte. O coronavírus começa a inspirar cuidados. Bom, não sei se reparou, mas no fim de semana tivemos péssimas notícias. Tudo começou no norte da Itália parece que havia 2 casos e de repente, em menos de uma semana, já saltaram para mais de 100 casos. Bom, isto é preocupante, porque mostra que as autoridades italianas estiveram lenientes em alguma coisa. Mas agora a questão não é essa. A questão é, nós já temos 2 países europeus com um número elevado de casos de coronavírus. A Alemanha e também Itália. Conhecendo nós a proverbial desorganização dos serviços italianos nas mais variadas áreas, não me custa a crer que esta brincadeira vai escalar em Itália e para todos os sítios onde aquilo vai exportar. Repare que estamos no norte de Itália. Hoje em dia, neste momento, há voos fáceis e frequentes entre Portugal e o norte de Itália. Já não vou dizer entre Portugal e os outros países da Europa e o norte de Itália. Eu suspeito que nós estamos à beira de perder o controle disto, da história do coronavírus. Estou suspeito que estamos à beira de, se não houver cuidado, isto, de repente, de um momento para o outro, perder-se o controle. E eu, em relação a isto, a pergunta que tenho para fazer depois das últimas semanas, com briefings quase diários da Direção-Geral de Saúde,
que dá a sensação que até desvaloriza, que isto vai desvalorizando os assuntos, é como a história do Pedro e o Lobo, não é? Vem o Lobo nunca vem, mas um dia vem o Lobo que já ninguém acredita, mas o Lobo vem. O que me preocupa aqui é ficar com a dúvida se a Direção-Geral de Saúde, nomeadamente neste caso, porque a notícia que eu vi foi que a DGS vai se reunir hoje para analisar isto. Eu não sei se já não devia ter reunido, porque esta história do norte da Itália, e de um momento para o outro começámos a descobrir um disparo de casos destes, não só em Itália, mas como noutros países do mundo, isto é preocupante. E, portanto, não suspeito que aqui não estamos a ter a melhor atuação. Mas, enfim, nada melhor do que dar o benefício da dúvida às pessoas e depois esperar para ver. Último ponto. A lei da rolha, versão Rui Rio no PSD. No fim de semana ficámos a saber que Rui Rio terá decidido que ninguém fala no PSD sem dar conhecimento disso à direção. E, portanto, quaisquer entrevistas, declarações são feitas pelos canais oficiais. Faz-me impressão como é que os políticos às vezes não aprendem com o passado. Ou se quiser, antes de tomarem certas decisões, não revisitam situações parecidas no passado. E porquê? Porque já vários partidos fizeram estas coisas. Já vários partidos tentaram limitar aquilo que é a liberdade dos seus militantes, deputados e seja lá o que for, de produzirem declarações que não estejam alinhadas com a versão da direção. Isto, é escusado dizer, é uma estupidez. E é uma estupidez monumental. Porquê? Porque quando alguém quiser falar, sabendo que do ponto de vista oficial não pode falar, provavelmente vai começar a falar off the record. E todos nós sabemos que há cumplicidades e há relações, em alguns casos até esquisitas, entre certos políticos e certos jornalistas. E, portanto, ao coberto de uma fonte, alguém que nós tivemos acesso diz, vai ser mais frequente. Bom, eu não sei o que é pior para o PSD. Se é uma fonte, se é alguém explicitamente dar a sua opinião sobre determinado assunto. Este é o primeiro ponto. O segundo, Rui Rio ainda não percebeu que as pessoas não se calam desta maneira. Ou seja, a capacidade de um partido passar uma mensagem oficial, seja do líder ou de alguém que parece próximo dele, varia na proporção direta da credibilidade dessa pessoa. Ou seja, não faz sentido nenhum estar a dizer não falem. Deixem-nos falar. A questão não é essa. A questão é quem é que nós deste lado valorizamos como a opinião mais importante. É daquela pessoa que de um momento para o outro foi dizer XYZ? Ou é daquela pessoa que nós, percebermos que é um bom líder e percebermos que é um líder incontestado e que tem uma estratégia clara, é mais valorizado precisamente pela comunicação social ou por quem está a ouvir a mensagem. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isto. A mim espanta-me é que o Rui Rio ainda não tenha percebido isto aos 60 não sei quantos anos de idade e depois de ter não sei quantos anos de militância do Partido Social Democrata. E depois de ter visto exemplos fantásticos desse ponto de vista, fantásticos entre aspas, são negativos, obviamente, como por exemplo Cavaco Silva, não é? E outros líderes políticos que tentaram muitas vezes silenciar o PSD. Isto não faz o mais pequeno sentido. E eu acho que o Rui Rio vai provar do seu próprio veneno, mais tarde ou mais cedo. Bom, já agora, e até para as pessoas depois que não virem para aí, eu gostava de ter razões para começar-me a calar em relação a críticas ao Rui Rio, mas parece que não há maneira. Portanto, eu peço desculpa, isto não é senha contra ninguém, isto é uma crítica que diz respeito a uma conduta que não me parece adequada por parte do líder do partido. Vamos então à agenda de hoje. Já com quantos minutos? 15 minutos, meu Deus. O juiz, lembra-se de falarmos disto na quinta-feira, o juiz que já presidiu ao Tribunal da Relação, que agora é um juiz jubilado, parece que não para de dar tiros nos pés. Então, repare. Primeiro, ele, obviamente, como membro da Justiça, disse que não podia falar do assunto, que ele foi constituído arguido, porque parece que há umas mensagens de telemóvel trocadas entre ele e o juiz Rui Rangel, como sabe, está de braços com a Justiça. Bom, mas, repare, não obstante isto, e como se isto não bastasse, nós ficámos a saber no fim de semana, através do público, que o juiz tem uma empresa ou participa numa empresa de arbitragem extrajudicial. Bom, isto está proibido por lei a um juiz. Eu explico-lhe o que é que isto é. Há empresas, como sabe, há assuntos que não faz sentido irem a tribunal.
E outros, em alguns casos, porque os tribunais funcionam mal, as empresas decidem, bom, a gente vai fazer aqui um acordo, se houver problemas vai ser decidido fora. E normalmente isto é feito nas empresas de arbitragem. E que corre bem, porque são decisões que depois acabam por se conseguir consertar, são mais rápidas, as empresas podem ir à sua vida. Bom, isto não tem nada de mal. O que tem de mal aqui é saber que um ex-juiz, portanto um juiz jubilado, sabendo que a lei proíbe aquilo, como é que ele avança para uma situação destas? Mas você dirá, está bem injusto. Não é nada injusto. A lei foi feita assim, porquê? Porque tenta garantir a independência da solução mais difícil do mundo, que é julgar alguém, ou julgar uma situação. Repare, é uma pessoa a julgar outras ou a julgar situações. Não é nada fácil. E, portanto, o legislador quer garantir a sua independência, a sua máxima independência. Ora, saber que um juiz, repare uma coisa, há um princípio básico na lei, que é a ignorância da lei não aproveitar ninguém. Bom, se isto é para os cidadãos em geral, ainda é mais importante para o caso dos juízes, não é? E, portanto, o juiz, sabendo disto, avança para uma situação destas. Isto é extraordinário. Eu não me lembro de ver situações como estas em Portugal nos anos, não é mais próximos, não me lembro de ver situações destas. Bom, o que é ainda mais preocupante é que, sabendo disto, nem sequer recorreu ao Conselho Superior de Magistratura, que é a instância que tutela os juízes, para dizer assim, vocês isentam-me desta situação, desta obrigação. Faria sentido. Nada disto foi feito. Pergunta sacramental, o que é que isto nos diz da justiça portuguesa? O pior possível. No sentido de que todos nós que temos dúvidas face à forma como a justiça funciona, sabemos duas coisas. Primeiro, que é lenta. A segunda, que é permeável a intervenções políticas. Agora ficamos a saber outra. É que nem todos os atores deste jogo jogam com as mãos limpas. Neste sentido, há juízes, são mais de 4 até, que são sujeitos de corrupção ou outras coisas, outro wrongdoing, ok? É para não falar apenas em corrupção. Mas uma boa parte destes juízes são do Tribunal da Relação. Como eu já lhes recordei aqui na semana passada, é um dos tribunais de instância, de recurso. Não é? Acima deles só o Tribunal de Justiça e depois o Tribunal Constitucional. Ora, esta sensação de que afinal os atores deste quadro de justiça, do sistema de justiça, podem não ter as mãos limpas, isto é do mais preocupante que há. Não apenas porque legitima junto do cidadão como a dúvida sobre afinal é verdade, a justiça não funciona, a justiça está podre. Não só porque legitima isto. Até porque o cidadão de rua deve estar neste momento a perguntar como é que é possível que um juiz tenha trocado mensagens suspeitas com outro juiz. Número 1. Número 2, como é que esse juiz, sabendo que a lei proíbe a sua participação numa empresa de arbitragem extrajudicial de conflitos, embarca nessa solução? E como é que esse juiz não sequer lhe passa pela cabeça que tem que pedir uma apreciação ao Conselho Superior de Magistratura? Ora bem, o cidadão de rua neste momento tem toda a vantagem, tem toda a legitimidade para duvidar disto. E isto é a forma como a justiça portuguesa está a trabalhar. Eu sei que neste cenário até se aproveitaram razoavelmente bem as declarações do Presidente da Associação Sindical dos Juízes, que diz que está preocupado e que isto tem de ser investigado. Eu sinceramente, aliás, ele até dizia que tem que se fazer uma sindicância urgente. E eu acho muito bem, sabe porquê? Agora imagine só, vai haver os casos todos que passaram pela mão deste senhor. A pergunta fica então, será que não aconteceu nada no meio daquilo tudo? Será que todos os casos foram tratados de forma absolutamente correta e transparente? Veja só o manancial de casos agora que vão ficar em causa. Ora, isto é do pior que pode acontecer para a Justiça. E, portanto, quando o Presidente da Associação Sindical dos Juízes diz assim, bem, quero uma sindicância, ainda bem, eu acho que ele já vai tarde até. Aliás, eu acho que a Associação dos Sindical dos Juízes já devia ter falado, já devia ter sido mais explícito quando começaram as notícias sobre o juiz Rangel, e nomeadamente as suspeitas de corrupção. É nestas alturas que tem que se atuar, até de forma preventiva, por uma razão muito simples. Eu agora, neste momento, teria muito mais respeito pela Associação Sindical dos Juízes se estas intervenções tivessem sido feitas a tempo, e não agora, que me parece que é completamente afastado daquilo que é o momento certo para se pronunciar sobre isto. Mas eu, ainda hei de voltar a este assunto, tenho a certeza que isto não vai ficar por aqui, e você vai perceber isto nos próximos dias. Bom, quarto ponto, a TAP vai ser vendida? Vai. Esta história não é nova, mandaram uma mensagem hoje de manhã, o Marcos Mendes comentou isso ontem, não sei quantos. Bom, o Dr. Marcos Mendes não disse novidade nenhuma.
os acionistas da TAP andam a negociar com outras companhias aéreas, o ECO foi um dos jornais que falou nisto, o Jornal de Negócios também. Isto anda a ser negociado há meses, ok? A questão aqui é quem é que vai ser a Lufthansa, outra empresa qualquer, e depois qual é, e a seguir a isso, qual é o grau de autonomia que a TAP vai ter. Porque eu quero apenas recordar uma coisa. Olhe para o caso da Ibéria, em Espanha, e veja o que sucedeu na sua relação com a British Airways. Portanto, isto tem de ser tudo muito bem acautelado. E já por falar nisto, porque na sexta-feira, no tal almoço onde eu estive, e que falava há bocado do Pedro Nuno Santos, houve pessoas que falaram sobre você está sempre a criticar a TAP e tal. Desculpa. Eu tenho criticado a TAP, é verdade. E tenho criticado a ANA também. E há uma coisa que quero dizer sobre isto. O atual clima de guerrilha entre a TAP e a ANA é inadmissível. Inadmissível. Eu hoje ainda vou estar com várias pessoas com quem vou falar sobre este assunto. Portanto, eu provavelmente voltarei isto amanhã. Mas é inadmissível. Porque o que se pode exigir a duas empresas, uma que gera aeroportos e a outra que faz transporte aéreo, é que se entendam. Porque nós deste lado é que não temos culpa nenhuma. E a coisa que eu não quero como cidadão é ver um a tirar culpas para cima do outro. Quando eu sei que todos nós sabemos que há culpas de parte a parte, embora haja mais de um lado do que todos. Mas como eu lhe digo também é de voltar ao assunto também. Bom, então vamos voltar à história do almoço de sexta-feira. Pedro Nuno Santos falou de várias coisas, ferrovia, e eu hei de voltar a estes temas durante esta semana, mas há uma coisa que gostava de dizer no meio disto tudo, saí preocupadíssimo do almoço com ele. Primeiro porque o tom crispado, segundo parecia que tinha saído de uma sessão em que lhe tinha dado uma carga de porrada, desculpa a minha expressão, uma carga de porrada do ponto de vista de você não está a fazer bem, não obteceu um mau ministro, dava a sensação que ele estava no Parlamento a responder numa comissão parlamentar em inquérito. Primeiro. Segundo, eu queria pegar num aspecto particular da conversa do seu ministro Pedro Nuno Santos. Como você sabe, nós estamos para decidir se fazemos o aeroporto de Montijo ou não. Aliás, eles já decidiram fazer. Mas há uma lei que diz que se houver duas autarquias que chumbem o aeroporto, ele não pode ser feito. E há duas autarquias daquele lado do Rio que não querem o aeroporto. Sabe-se lá porquê. Mas pronto, não interessa. A lei prevê aquilo. O ministro Pedro Nuno Santos confirmou na sexta-feira que o governo está a ponderar alterar a lei. Deixem-me ver se percebi. Nós fazemos uma lei para garantir que há o máximo consenso possível sobre uma decisão. Depois, chegamos a um ponto em que, como não há o máximo consenso possível, a solução é quê? É mudar a lei. Deixa-me ver. De hoje em diante, quando o governo não gostar de alguma posição em relação a alguma coisa, vai mudar a lei. É que isto não é mudar a lei, isto é um ato administrativo, que é um ato concreto, dirigido a uma entidade e uma situação específica. Isto é preocupante do ponto de vista legal. A mim o que me surpreendeu foi ver o ministro Pedro Nuno Santos defender isto de forma tão leviana e tão leve como o fez. Porque dá a sensação que o poder é ilimitado para o Partido Socialista e para o Governo Socialista, que é, eu quero, posso e mando. Aliás, o Bloco de Esquerda vi hoje de manhã, alguns já não sei onde é que foi, que não está disposto a viabilizar a alteração à lei. Eu quero dizer uma coisa, eu acho que o ministro tem razão numa coisa, que não se pode eternamente questionar, é aqui, é ali, faz aeroporto, não se faz aeroporto. Lisboa está esgotado. Mas a questão é aqui é outra, que é, não sabiam acautelar isto na altura. Quem fez a lei na altura não pensou nisto. É que depois a gente quer consensos para tudo e mais alguma coisa, não pode ser, na vida nunca há consensos para tudo. Ora, o que é espantoso aqui e preocupante é ver como é que se está a pensar mudar uma lei porque ela não dá jeito. E repito, eu sou favorável a fazer fechar o Montijo. É absolutamente preocupante. E eu vejo o professor Marcelo Rebelo de Sousa divertir-se tanto com tantos sítios, inclusive nos caretos de Podense, não é? Só não vejo o Presidente da República pronunciar sobre isto. Um professor de Direito. Isto é do mais preocupante que há. Percebe? Bom, já nem falo do silêncio do Sr. Presidente da República em relação à eutanásia. Mas, pelo menos nisto, percebe? Alguém tem que abrir os olhos ao Governo e dizer assim, pá, chega, parem. Vocês não podem fazer tudo o que vos apetece. Percebe? Infelizmente, quem deve fazer isto está caladinho que não é o rato. E moral da história. É isto que estamos entregues. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Abusei do tempo, peço desculpa. Amanhã hei de voltar a alguns dos temas que tivemos a tratar hoje. Quero dizer-lhe que esta semana o Think Tank vai ser à sexta-feira porque o Jorge Marrão está fora. Quanto a nós, amanhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe atazanar o juízo, porque para mim, mesmo que eu vá para a borga do Carnaval, que não foi o caso, às 8 da manhã estarei aqui sempre. Bom, para o final fica aquele pedido sempre, para quem está a ver, para quem vai ver,
colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.